Nesse texto, a Bíblia diz En ese texto la Biblia dice que o rei da Síria fazia guerra a Israel. que el rey de Siria hacía guerra en contra de Israel. E nós hoje somos o Israel de Deus. Y nosotros hoy somos el Israel de Dios. Queridos, quando o rei da Síria ele foi fazer uma guerra contra Israel, Queridos, cuando el rey de Siria fue a hacer guerra en contra de Israel, ele não estava fazendo uma guerra contra o Estado de Israel, él no estaba haciendo una guerra contra el Estado de Israel, mas ele estava fazendo uma guerra contra o dono de Israel. pero él estaba haciendo una guerra en contra del dueño de Israel. E o que aconteceu nesse texto? ¿Y qué sucedió en este pasaje? A guerra era entre países, La guerra sí era entre países, mas Deus não avisava o rei de Israel. pero Dios no le avisaba al rey de Israel, Deus avisava Eliseu, Dios avisaba a su profeta Eliseo. porque se a guerra fosse entre países, Porque si la guerra hubiera sido entre países, Deus ia fazer algo com o rei. Dios iba a hacer algo con el rey. Mas como ali era um insulto ao próprio Deus, Pero como el propio Dios estaba siendo insultado, então Deus usava o vaso dele, que era Eliseu, entonces Dios usaba su instrumento Eliseo para dar a estratégia de guerra. para dar la estrategia de guerra. Então você fala de novo assim para o seu irmão. Entonces repita a tu hermano otra vez. Fala assim: você ainda não venceu a guerra. Dile así: no has vencido la guerra todavía, dile. Fala assim: porque você está lutando do seu jeito. Porque estás luchando a tu manera. Amém? Amén. Então hoje Entonces hoy Deus vai te dar uma estratégia Dios te dará una estrategia para você vencer para que tú venzas esta guerra guerra que você acha que não tem fim. que piensas que nunca termina. El diablo Ele quer desmoralizar quiere desmoralizar Deus, a Dios. porque a hora que nós caímos, Porque cuando caímos, o que ele vai fazer? ¿qué es lo que él va a hacer? Ele vai falar: olha lá, é um crente. Él va a decir: mira, ya, es un cristiano. Lá no mundo, En el mundo, quando a mulher fica grávida, cuando la mujer se embaraza sem ser casada, sin ser casada, é normal. es normal. Ninguém fala nada. Nadie dice nada. Quando uma pessoa Cuando una persona compra e não paga, compra y no paga, lá no mundo, allá en el mundo, é normal. es normal. Agora, um crente, Ahora un cristiano, uma mulher, quando fica grávida, que se embaraza, todo mundo fica sabendo. todos quedan Tá sabiendo. vendo? Mira, ¿ves? Crente, Son cristianos. quentinha. Es un caliente, crente Aquele caliente. camarada compra, ele compra, Él compra, o crente compra el creyente compra e não paga. y no paga. Então o que você precisa ¿Y entender? qué es lo que tiene que Que a entender? repercussão é muito Que la grande. repercusión es mucho más grande. Porque existe Porque existe hoje hoy muitos homens muchos hombres e mulheres y mujeres escandalizadas escandalizados com o evangelho con el evangelio por causa do mau testemunho. por el mal testimonio. Amém? Amén. Deus avisa. Dios avisa. E o que ele está fazendo nessa manhã? ¿Y lo que está haciendo él esa mañana? Avisa. Está avisando. A guerra La guerra era entre a Síria era entre Siria e Israel. y Israel. Mas aquela guerra Pero aquella tinha guerra uma conotação espiritual. tenía una connotación espiritual. Então, enquanto o rei da Síria Entonces, mientras el rey de ele Asiria fazia uma reunião hacía una reunión com o exército, con su ejército, Deus avisava Dios avisaba o homem de Deus: al profeta de Dios, ¿ya? nós vamos invadir Y decía: vamos a invadir Israel a Israel no reino do norte, no lado do norte. por el lado del norte. Só que quem andava conectado Pero quien estaba conectado era Eliseu. era Eliseo. E aí Deus Y Dios chamava Eliseu llamaba a Eliseo no MSN. en el MC Blue, y le mandaba un torpedo, un mensaje. Eliseo, você tá aí? ¿estás ahí? Tô. Estoy. Tem uma bomba Hay una bomba. para te falar. Tengo que tirarte una bomba, Eliseo, para decirte. O rei da Síria El rey de Siria vai invadir va a invadir o lado norte. por el norte. Avisa Avisa o rei de Israel al rey de Israel para não chegar perto. para que no se acerque. Irmãos, Hermanos, um rei, um país, un país, quando ele está em guerra, cuando está en guerra, o que ele gostaria lo que a él le gustaría era de ter Eliseu. era tener Eliseos. Imagina o Obama Obama, tendo um homem desse teniendo un hombre así para capturar para capturar o Bin Laden. a Bin Laden, imagínense. E o segredo?
Y el secreto, a guerra la guerra, não era de Israel, no era de Israel, era de Deus. era de Dios. E Deus Y Dios mandava mandaba o rei de Israel al rey de Israel fugir. huir. Então fala assim, ó, nesta manhã, Entonces diga a tu hermano, esta mañana, fala assim, ó, a guerra é do Senhor. E Ele está mandando eu fugir. que yo huya. Não é para você lutar, No es para que luches, não é para você tirar foto, no es para que saque fotos, não é para você arrumar testemunha. no es para conseguir testigos. Deus nesta manhã Dios esta está mañana mandando você te fugir. está mandando huye, Porque se você lutar porque si luchas de acordo de acuerdo com o seu pensamento, como piensas, você vai perder. vas a perder, Porque a luta não é sua, porque la lucha no es a tuya, luta é do Senhor. la lucha es del Señor. Fugir Huid de toda prostituição, de toda prostitución, fugir huid de toda aparência do mal. de toda apariencia del mal. Só porque nós somos crentes, Solo porque somos temos cristianos, o Espírito Santo, tenemos al Espíritu Santo, temos Deus, tenemos a Dios, nós achamos creemos que nós somos que invencíveis. somos invencibles. Para com isso. Para con eso. Lógico que é melhor. Huye, que es mejor. Você não é herói. Tú no eres un Você não é héroe, super-homem. no eres superhombre. Você precisa entender Tienes que entender que o diabo que el diablo conhece seu ponto forte. conoce tu punto E fuerte. é nisso que ele vai trabalhar. Y es ahí donde va a trabajar. Você pode ver Sansão. Usted puede ver Sansón. Sansão, Sansão, quando foi agir, cuando fue a actuar, trabalhou no ponto forte dele. Satanás trabajó en su punto fuerte. A mulher chegou. La mujer se acercó. Onde é seu ponto forte? ¿Dónde es tu punto E fuerte? você pode perceber na Bíblia Puedes percibir en la Biblia que ele já foi falando do cabelo. que él ya empezó a hablar de su pelo. Nunca fizeram trança. Nunca hicieron trenzas en mí. Nunca amarraram com tal Nunca me fita. ataron con tal O lazo. que você precisa entender é que ele já foi no ponto forte. Él ya mencionó su punto fuerte a la Aí um mujer. dia, Hay un día, ele entregou. él entregó. O que você precisa entender Lo que tienes que é entender que o diabo é burro. es que el diablo es burro. Ele só vai tentar Él você solo va a te tentar num ponto. en un punto. Então, existem pessoas Hay personas que se envolveram no passado que se involucraron en el pasado com roubo. con robo. Lá no Brasil, Allá en Brasil a gente fala de mão leve. hablamos que tiene la mano leviana. Então, o que acontece? ¿Qué sucede entonces? Essa pessoa Esta persona tem problema tiene problema com o dinheiro. con el dinero. É ponto forte. Es su punto fuerte. Não é porque você é crente, No es porque eres não é porque cristiano, você aceitou o porque Jesus, aceptaste a você Cristo. não pode vacilar. No puedes titubear. Não vai trabalhar com dinheiro. No trabajes con dinero. Às vezes existem pessoas Hay personas a veces que querem trabalhar no caixa. que quieren trabajar en el cajero. Ah, mas eu vou porque agora eu sou Ah, salvo. pero yo voy porque ahora soy salvo. Eu sou liberto. Yo soy libre. Então fala pro seu irmão. Entonces dile a tu Fala hermano, assim, ó, foge que é melhor. oye que es mejor. No começo, En el comienzo, você é forte. tú eres fuerte. Você pega o dinheiro Agarra el dinero. e você fala: Y usted dice, isso não é meu. eso no es mío. É do Pablo. Es de Pablo. É do Pablo. Es de pastor. Isso não é meu. Isso não é mío. É do Pablo. É de você. Mas você não tá. Você não está Pero usted no está 365 dias 365 días forte. fuerte. Chega uma hora que você amolece. Llega un momento que usted se ablanda. Isso não é meu. Eso no es mío. É do Pablo. Es de José. Mas vai chegar um dia. Pero va a llegar un día. Isso não é meu. Eso no es mío. Mas ele tem tanto. Pero él tiene tanto. Se eu tirar alguma coisa, Si yo agarro un poquito, ele nem vai sentir falta. él ni va a sentir falta. Então fala pro senhor, meu irmão, Entonces dile a tu hermano, mi hermano, é melhor es mejor você fugir. huir. Existem homens Hay hombres no passado en el pasado que foi mulherengo. que eran mujeriegos, Não pode ver de que no puede ver rabo de saia. un pedazo de falda. Agora, ele aceitou Jesus? Ahora él aceptó a Cristo. É ponto forte. Es punto fuerte. Não fica perto de mulher sozinho. No te quedes cerca de mujeres solo, Por quê? Porque é um ponto forte. porque es un punto fuerte. A pessoa, La persona, só porque está com Jesus, solo porque tiene a Cristo, você precisa tú entender tienes que entender que existe época na sua vida que hay tiempos en tu vida que você não está que forte. usted no está fuerte. Então é melhor você fugir. Mejor que huyas. No Brasil, En se Brasil fala de mulherengo. se habla de mujeriego, Mas acontece pero sucede que tem muitas mulheres que hay muchas mujeres que são homerenga. que son hombrerejos. Mujeriega, hombrerejo. ¿entiendes? Isso é uma palavra que eu inventei. Ya, yo también inventé en español. Isso tá bom, então nós estamos bom aqui, tem Estamos bien inventando acá. Nueva lengua. Existem mulheres Hay mujeres que também não podem ficar perto de que homem. también no pueden estar cerca de un hombre. Por quê? ¿Por qué? Porque o diabo sabe Porque el diablo sabe que você que tu tem esse ponto forte. tiene ese punto fuerte. Então qual é a melhor coisa? ¿Cuál es la mejor cosa? Vamos falar nessa manhã? Vamos a hablar de esta Fala assim, ó, mañana. eu vou fugir. Diga, yo voy a huir.
Mais alto, eu vou fugir. Más alto. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém? Amén. Segunda Estratégia. estrategia. Paulo Paulo estava fazendo uma obra missionária estaba haciendo una obra misionera na área de Listra, en el área de Listra, Derbe, Derbe, Licaônica. Licaonia. E o que os homens fizeram? ¿Y qué hicieron los varones? Pegaram Paulo Agarraron a Paulo e começaram a bater. y empezaron a golpearlo. Bate. Golpea. E bate. Y golpea. E bate. Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está? Jesus falou, aqui, Jesús dijo, aquí mismo, vendo você apanhar. viéndote ser golpeado. Você também não via muitos cristãos apanhando? ¿Usted también no miró a muchos cristianos siendo golpeados? Você não plantou? ¿Usted no sembró? Então você está colhendo Entonces está agora. recogiendo ahora. Mas o que o senhor vai fazer? ¿Pero qué vas a hacer entonces? Nada. Nada. Mas eu tô morrendo. Pero estoy Se muriendo. vira. Arréglese. Você não é inteligente. Usted no es inteligente. E sabe o que ele ¿Y fez? sabe qué él hizo? Fingiu de morto. Se fingió de muerto. Fala pro seu irmão assim, ó. Nessa luta. Dile a tu hermano así, en esa lucha, Fala bem alto assim, ó. Nessa luta. diga bien alto, en esa lucha, Finja-se de morto. finge que está muerto. Amém? Amén. Esa guerra toda, A pessoa la persona que está sendo usada siendo usada pelo inimigo por el enemigo para te ofender, para ofenderte, seja em casa, sea en casa, seja no trabalho, sea en el trabajo, seja na igreja, sea en la iglesia, ela não tem culpa. ella no tiene culpa. O que você não pode Lo que no é puedes pegar birra dela. es quedarse enojado con ella, É você começar a ficar amargurada com ela. es empezar a amargarte con ella, Porque ela está agindo com você porque ella está actuando contigo sem ela perceber. sin que ella perciba, Porque a guerra ela é espiritual. porque la guerra es espiritual E o diabo y el diablo quer fazer você errar duas vezes. quiere hacerte errar dos veces. Quer você lutar Quiere que luches dentro da sua dentro de su dentro das suas estratégias tus e estrategias que você pega raiva y que te enojes de uma outra pessoa de una otra persona que não tem nada a ver com que no isso. tiene nada que ver con el tema, Porque a guerra porque la guerra não é sua. no es tuya, A guerra é do Senhor. la guerra es del Señor. A Bíblia diz La Biblia dice que quando Eliseu que cuando Eliseo prendeu prendió todos os soldados, a todos los soldados, ele pediu para que Deus él pidió para que Dios cegasse les cegase os homens. a los hombres, E ele foi conduzindo esses homens y él guió a estos hombres até a presença do rei. hasta la presencia del rey de Israel. E no texto é interessante Y en el texto es interesante que quando ele chegou perto do rei, que cuando él se acercó al rey, o rei quis matar eles. el rey quiso matarlos. E aí Eliseu falou assim: Y Eliseo le dijo así: você vai matar usted va a matar os prisioneiros a los prisioneros que você prender. que usted prender. Agora, no nosso caso, Ahora, en nuestro caso, é diferente. es diferente, Porque essa guerra porque esta guerra ela é do Senhor. es del Señor. E o que esse homem ¿Y fez? qué hizo este hombre? Eliseu Eliseo mandou fazer. mandó hacer, Eu quero que você repita agora. quiero que repitas ahora, É o versículo es el 23. versículo 23. Fala bem alto assim, ó. Fazer um grande banquete. Di bien alto así: hacer un gran banquete. Hacer un gran banquete. Fugir, Huir, fingir de morto fingirse de muerto e fazer o quê? y hacer qué. Então fala pro seu irmão. Entonces dile a tu hermano, A estratégia la estrategia é tratar bem. es tratar bien. A pessoa está te prejudicando. La persona te está perjudicando. A partir de hoje, A partir de hoy, trate bem. trátela bien. A pessoa está querendo tirar você da sua posição. La persona quiere quitarte de tu posición, Trate bem. trátela bien. Lá no serviço, Allá en el trabajo, lá na sua família, allá en tu familia, na igreja, en la iglesia, está tendo uma perseguição. está habiendo una persecución. Trate bem. Trate bien. É fácil? Es fácil. Não é. No es. Mas a guerra não é Pero sua. la guerra no es É tuya. um teste de Deus para sua Es vida. el teste de Dios A para hora tu que vida. você passar, Cuando tú pases el teste, o nome do Senhor el nombre del Señor será glorificado. será glorificado. Amém? Amén. Por que nós não vencemos? ¿Por qué no vencemos? Porque eu luto Porque yo lucho conforme de acuerdo. eu acho Yo creo que eu devo que debo agir.
actuar. Só que Deus Solo que Dios é es diferente. diferente. Eu vou fugir, Yo voy a huir, eu vou fingir de morto fingirme de muerto e vou tratar bem. y tratar bien. A pessoa que está te ferindo, La persona que te está hiriendo, está te prejudicando, perjudicándote, essa semana esa semana você vai convidar ela usted la va a invitar para ir no restaurante para ir a un restaurante, mais caro de Miami, el más caro de e Miami, você vai pagar para ela. y usted le va a pagar una comida. Se alguém te convidar essa semana, Si alguien te invita esa semana, você já sabe usted ya sabe por qué. que você é inimigo.